Fala molecada, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje eu quero apresentar um vídeo curto para vocês do Logical Chess Move by Move. Deixa eu focar aqui, deixa eu dar um foco na câmera, beleza. Vamos lá, é uma miniatura, galera. Uma partida do, se eu não me engano, a última ou a penúltima do canal foi uma do Pitchak contra o Floor, que o Floor levou um chocolate imenso. Né? Essa partida aqui é dos dois de novo, Pitchak contra Floor, só que é a revanche. Agora o Floor tá de pretas de novo e o Floor vai dar um cacete imenso no Pitchak aqui, né? E vocês vão ver que é uma partida que não tem abertura, digamos assim. As brancas vão jogar uma inglesa, sistema do fianqueto, e o preto não vai jogar, tipo, Slava, Índia do Rei, Grunf. Não, o preto vai jogar um sistema ali na hora, no improviso, que funciona. Beleza? Então vamos lá. Partida de 1934. A gente sabe que a galera costuma jogar, né? E4 para abrir dama e bispo, ou D4 para abrir o bispo. A dama não abre por aqui, né? A galera costuma jogar esse para controlar aqui, e a dama abre por essa diagonal. Ela tem acesso ao rei e tudo mais. Só que aí, ó, as brancas vão começar com C4, né? É abertura inglesa, né? Costuma dar o centro para as pretas e fianquetar os bispos e aí controlar e atacar esse centro à distância, né? E fora que pode ser uma abertura que ela é atingida por transposição, né? A galera pode começar com hatch, um cavalo F3, uma catalã, com C3, enfim, pode até transpor para uma catalã se ele quiser. Mas vamos lá. E5, tá? Nesse caso não é bom as brancas, gente, jogar o D4 direto. Porque ó, o cara toma, branca toma e opa, perde um tempo, tá? Tacando a dama volta e aí que o preto já igualou, né? Aquele tempo a menos, né? Porque as brancas começam o jogo com um tempo a mais, né? O branco tem o primeiro lance. Aqui você já perdeu esse primeiro lance e as pretas já igualaram. Então, né, você não pode dar esse tipo de mole, né? Então, o que o cara fez? E outra, se você jogar um E4 também, uma formaçãozinha Marox e tal, eu vi que é bom, tá, gente? Mas não funciona contra tudo, né? Você vai ficar com o peão D aqui, o peão atrasado, esse peão fica fraco, ó. Entendeu? Esse bispo não sai, fica muito ruim. Você jogar aqui, você fecha esse e fica com o peão atrasado aqui. Não é legal isso aqui, ainda mais numa coluna central, né? Se fosse assim, eu não falo nada. Ou assim, tudo certo. Mas, enfim, porque às vezes a gente vê, né? Estrutura Marox, você vai jogar contra tudo. Sem estudar. Não faça isso. Você vai tomar chocolate. Jogou cavalo C3, tá? Junto com o peão, vigia a casa de D5. O que o cara fez? Cavalo F6, contrapõe, segura. Brancas jogaram G3, qual que é a ideia? Jogar o fianqueto, não é? Veja que o bispão aqui, essas pecinhas não tem peso, cara, elas são levinhas, ó, elas ficam tombando. Mas a ideia é essa, ó, junto com o cavalo e o peão, segurar a casa, né? Atacar a casa de D5. E o preto jogou um lance interessante aqui. Jogou D5 direto, né? Aí você fala, nossa, cara, mas por que o cara não desenvolveu uma peça, jogou um bispo E7 e tal? Jogou o D5 de uma vez, né? Outro lance de peão antes de desenvolver. Porque esse D5 agora ele vem muito forte, ele vem com muito mais força, tá? Porque ó, cavalo toma, dama toma. Ó, se o cara toma, se fica assim, ó, toma, dama toma, não tem mais o cavalo em C3 para encher o saco, tá? E não dá mais para jogar esse, que cai. Simples assim. E outra coisa, tá? Tá caindo aqui, ó. Então vai ter que jogar esse primeiro. Joga esse. Aí, não, aqui tem que ver o que ia jogar depois, né?
Mas aqui tem bastante... Eu acho que esse lance aqui pode ser chato, né? Mas aí vai cobrir a diagonal, não faz sentido. Mas atrapalha, ó. Acho que atrapalha um pouquinho as brancas aqui, né? Cadê? Vamos voltar a peãozada aqui. Vamos lá, tá assim, isso, tá assim. Então veja, por causa do bispo G2, ele não deu tempo. Se você joga esse, o cara joga o bispo G2. Agora esse D5, ó, você tem a dama e o cavalo olhando. Só que você tem 3, ó, peão, cavalo e bispo olhando aqui. Então ele vem com menos força. Vai toma, toma, toma. Sua dama não pode tomar porque o bispo vigia. Então, ó, aqui é direto, antes do cara jogar o bispo E2. Né? Bispo G2. E aí, beleza. O branco fala o seguinte: ó, o cara tá me dando um peão central por um peão de flanco, me dê, papai. Obrigado. Aqui o cavalo tomou, e tem que tomar mesmo, né? Porque se você não tomar, o cara vai jogar o bispo G2 aqui e vai ficar difícil para você recuperar o peão, tá? Então, e jogou bispo G2. Atacou o cavalo, então vem com ganho de tempo. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Não é feio. Às vezes a gente precisa mexer a mesma peça na abertura 2 vezes, tá? Talvez no caso, tomar esse cavalo, não sei. Porque aí você toma com ganho de tempo. Tá bom, pode ser. Ou voltar para F6, que é um posto bom, né? Aqui continua vigiando, né? Não tem muita graça. Ou para cá mesmo, né? Enfim. Por quê? Perceba que se você joga, antigamente talvez acho que os caras jogariam isso daqui, ó, bispo E6. Pausa o vídeo, eu vou contar até 3 e me fala por quê. E tem que analisar, galera. Pausa aí. Por que o bispo E6 é ruim? Porque o cara tem esse. E aí o que você faz? O cara atacou 3 vezes o seu cavalo. Só que ele atacou B7 também. Então se você defende aqui, opa, fiote, eu vou lá. Eu entro com a dama no milharal. Tô ameaçando a torre. Você vai fazer o quê? Vai jogar esse? Toma aqui, ó. Entendeu? Aí se o cara tomar esse, você toma lá. Ele tem que tomar. Senão você vai tomar, ele vai perder o roque. Então, ele não quer perder o roque. Às vezes você toma aqui, toma lá, esse cavalo está atacado, né? Veja que esse cavalo, ele vai ter que vir para cá, para a pior casa. Porque se ele vier para cá, esse é chato. Se ele vier para cá, esse é chato do mesmo jeito. Eu não acho legal você tomar, né? Trocar o bispo do fianqueto. E se ele não pode vir para cá, claro, porque cai a peça limpa, né? O bispo volta tomando. Então não é bacana, né? Então esse é o primeiro que vocês têm que analisar. Cadê? Esse cavalo estava aqui, né? Dama, peão, tava assim, ó. Então, ó, depois desse. Então veja que se você defender aqui, cai lá e dá toda essa merda. E se o cara defender o peão assim, ele abriu a diagonal do bispão. Então o cavalo foi lá. Toma. Oh, desgrama, cai tudo isso aqui. Tomou. Tem que tomar, porque senão você vai tomar peça limpa. Tem que tomar. Então o branco já fica com peça a mais. Mas vai fazer o quê? Você não vai jogar esse, né? E entregar o cavalão, né? E cavalo e torre. Aí você tá morto mesmo. Aí você tem que jogar esse. Aí ele vai lá. Toma, cheque. Com peça a mais. Peça a mais, peão a mais. Você não vai fazer isso aqui. Você não vai fazer isso comigo. Para levar mate aqui, né? Você não vai fazer isso comigo, por favor. Né? Você vai jogar aqui. Se bem que está perdido de qualquer forma, cheque,
vem, cheque, vem. Você pode manter a pressão aqui, tira a casa daqui. E aqui você pode trocar dama se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você está com 2 peões e bispo a mais. E o rei do cara já andou para lá e para cá. Tá tudo uma delícia, né? Então vamos voltar aqui e vamos ver como que prosseguiu a partida, né? Vamos ver como que prosseguiu a partida. Estava aqui, né? A posição inicial é essa. Estava assim, assim e assim. Então ele jogou aqui, veio D5 direto. Tomou, cavalo toma, atacou, não bispo E6. Ele voltou para cá. Tudo certo. Voltou para cá. Mantém, abre a coluna da dama e mantenha o cavalo vigiando aqui. Ele podia voltar para F6 também, não tem problema, tá? Voltou para cá. Cavalo F3, né? Atacou o peão, cavalo C6 defende. Não pode deixar, né? E aí veja só, depois desse cavalo C6. Se vocês perceberem, cara, o preto, ele tem 2 peças desenvolvidas só, o branco tem 3, ó. Cavalo, cavalo e cavalo, cavalo, bispo. Só que se jogar na máquina isso aqui, ó, o preto não tá pior não. Por quê? Porque veja que quando você joga esses peões de peão E5 e D5, assim, ó, você abre os bispos. Então veja que os bispos nem foram desenvolvidos, eles estão na casa ainda, eles estão lá no monastério ainda, e eles estão cortando o tabuleiro no meio aqui, ó. Da casa inicial deles, eles já estão vigiando. Olha que legal. Sendo que o bispo de Fianchi, agora, claro, né? Ele é um bispo muito forte, mas agora ele está fechado. E o bispo preto, o bispo da dama, está fechado. Então tá igual. Tá bem, né? Por isso que, a gente ouve alguns dizerem que desenvolver o cavalo antes que os bispos é melhor. Meu mestre Leomar Borges diz isso, né? Eu já ouvi dizer por aí, algum idiota dizer por aí que desenvolver o cavalo antes do bispo é melhor, né? Deve ser por isso, né? Aí o branco fez roque, traz a torre para o jogo. Bispo E7, precisa desenvolver a lá do rei, preparar o roque também. D3 pelas brancas, tá? É para abrir o bispo. Não é nem para segurar essa casa do cavalo não, tá, gente? Porque o cavalo não quer vir para cá. Para que ele vai vir para cá? Ah, mas eu ataco aqui. Vai fazer isso aqui? Vou trocar o bispo. Tá, mas vai trocar uma peça desenvolvida por uma peça não desenvolvida? Burrice. Mas vai tomar teu cavalo, vai ficar lindo aqui. Olha que lindo que ele fica no canto. Que bosta. Não vai fazer isso. Não é isso, não. Não é isso, tá? Que o branco quer. Ele quer abrir o bispo. Que o preto não vai fazer um negócio desse. Roque pelas pretas. E bispo E3. Por quê? Ele não quer jogar isso para fechar o bispo e nem esse. Porque ele precisa atacar o centro das pretas, né? Esse peão aqui é chato, né? Então ele quer atacar, ele quer abrir o centro. Para isso ele precisa apoiar, né? Ele tem um cavalo, ele joga aqui e empurra. Então, ó, bispo, cavalo e dama apoiando, né? Vai tentar a sorte. Então, por isso que ele jogou bispo E3, tá? E aí vem um lance bispo G4. É um lance interessante, assim, né? Mas agora você não vai tomar, você não vai fazer nada aqui. Né? Mas é um lance que ele pressiona a longo prazo a ala do rei, né? Veja que se esse cavalo sair, ele já não pode empurrar o peão de E, porque aí vai cravar, né? Se essa dama sai, por exemplo, desculpa, estava assim. Se essa dama sai, aí esses 2 cavalos tem que ficar meio de olho, né?
Esse aqui não pode sair porque desprotege esse peão. Então, se esse cara sair, ele toma aqui. E começa esse tipo de coisa. É chato, um lance chatinho. Não agora. Você não vai trocar, pelo amor de Deus. Você não vai trocar. Vamos supor que o cara joga um negócio desse, você não vai trocar. O cara toma de bispo e abriu o bispão, o demonião aqui, e o preto tá com problema. Porque você não tem um bispo claro para contrapor esse cara, para rivalizar. Então você vai ficar com fraqueza nas casas claras. E esse bispo vira um monstro, um bispo muito chato. Então não, né? Você não vai trocar agora. É para manter a pressão. Agora o cara jogou um H3 aqui. Isso aqui ele jogou, acho que ele jogou meio sem pensar. Tipo assim, tira esse bispo daqui, tira esse bispo aqui. Não quero esse... O bispo entrou, não precisava, né, cara? Porque você afrouxa a posição do roque, não faça isso, tá? Por quê? O cara foi lá, pronto. Você vai fazer o quê? Você vai jogar esse? Aí o preto fica feliz pra caramba, né? Olha que roque dele tá lindo e o roque das brancas tá uma merda, cheio de buraco. É um maracujá metralhado, né? Então, o cara jogou, ele voltou. Mantém a chatice, não adiantou nada, né? Torre C1 pelas brancas. Por quê? Porque a coluna C está semi-aberta, né? Para as brancas. Faz sentido, claro. Talvez aqui o cara tentar abrir a coluna D seja melhor, né? Um negócio assim, torre de A em D1, né? Porque aí veja que o cara vai tentar abrir aqui, né? Ó, vou jogar esse, né? Porque, ó, cavalo, bispo e torre, tá vigiando. Ao mesmo tempo, torre, cavalo e dama, vigia aqui. Tem que abrir esse jogo aqui, né? Tem que romper de alguma forma. E aqui, ó, eu não tenho esse garfo aqui, ó, porque o cavalo de C3 está vigiando o peão, então tá tudo certo. Talvez seria um contra-jogo mais interessante, tá? Mas não tá de todo mal esse lance aqui e tudo mais. Mas é porque veja que tem peça mirando para cá, né? O cara já tá deixando claro que ele vai atacar na ala. E quando o cara ataca na ala, o teu contra-ataque tem que ser no centro. Primordial. Dama D7, dá um passinho para frente, tá? Ataca aqui, peão de H3 já, que não é importante agora, né? Não é, o foco não é agora, porque está defendido, mas o principal é conectar as torres, né? Aqui, aqui se o cara joga um passivão aqui, você vai dar um F5, um F4 na cabeça dele, tá ferrado, né? Aí vai passar torre depois por cá, passa essa, passa outra, vem cá dama e começa, né? Que aqui é a base da casa, né? É a telha principal do telhado do rei. Então não. Só que aqui, cara, o branco ele jogou um lance meio nada a ver, meia bomba, né? Jogou esse. Não entendi, né? Esse cavalo A4 quer trocar? O que ele quer aqui? Se o cara trocar, a dama dele vai lá pro canto do tabuleiro. Não ataca nada aqui. Não ataca o cavalo que está defendido. Não ataca aqui que está defendido. Vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Me diz. Sei. Talvez, na minha concepção, ele jogou aqui porque ele quer, junto com o bispo e com a torre, controlar a casa de C5, tentar um contra-jogo para cá. Não sei. Mas talvez seria melhor aqui um cavalo. Ele estava aqui, cavalo é 4, né? Claro, bloqueia o peão aqui, bloqueia, esse cara não anda e continua vigiando a casa de C5. Tudo bem. Aqui o cavalo está atacado para trocar. Aqui o cavalo não está atacado, tudo bem, né? Sei lá, enfim, ele jogou esse. Só que o branco não tomou, o preto não tomou, não. O preto tomou aqui. Tomou aqui.
Esse lance é aquele lance curioso, interessante, né? Por quê? Porque primeiro que se o cara toma de peão, ele fica na frente do bispo, vai ter que gastar um tempo para poder abrir, e o cara vai tomar e vai começar a cair a casa aqui, né? Porque ele vai tomar, vai retomar assim, já vai criar um monte de fraqueza. E se o cara tomar de bispo, tá caindo aqui. E a dama entra no milharal. Então, como é que faz, né? Então agora foi um lance interessante aqui, ó. O cara entregou o bispão, né? Mas tirou o zagueiro, que é o cavalo, né? Tirou o zagueirão do roque. Tudo bem. E aí o branco pagou para ver, né? Ele tomou. Tomou aqui. Isso por F3. Tá? O cara entregou aqui, ó. Abriu mão aqui. Porque ele sabe que depois que a dama sair daqui, ele vai tomar. Peão retoma, ele retoma e recupera o peão. Só que, né, enfim, não sei se eu gostaria disso não, né? E se você jogar no Stockfish, inclusive isso aqui, gente, acho que vai dar igual, se eu não me engano. Eu coloquei essa posição, acho que ele dá ligeira brancas, um pouquinho melhor as brancas até, mas coisa pouca. 0.3, 0.2, sei lá. Mas tá dando igual, só que, né? O cara foi lá, tomou. E infiltrou a dama, né? Aí, tipo, você pensa o quê? Talvez o cara aqui, ele analisa que um possível plano de vitória é empurrar o peão F. Empurrar F5, F4, começar a atacar, passar a torre, passar outra torre, cavalo entra para cá e dá mate. Enfim, é um plano. Às vezes você planeja, você pensa nisso, é um plano, não é que você vai seguir ele a todo custo. Mas é legal você ter uma ideia, né? A ideia é que eu acho que é isso mesmo, né? Jogar F5, F4, passar a torre pra cá e dar mate. É uma boa ideia, né? Mas aí o cara foi lá e tomou o bispo por C6, né? Enfim, tomou. Peão toma, torre toma. Ah, legal, recuperou o peão. E aí você olha esse negócio, ó, o material tá igual, né? Ó, bispo, cavalo, 2 peões, bispo, cavalo, 2 peões. Só que assim, a que custo? Ah, recuperei o peão, tá legal, cara. Peão dobrado? Um peão dobrado. Um peão, deixa esse peão aí. É fraqueza, né? Esse peão dobrado aqui, ó. Depois, se trocar tudo, vai para um final de torre, sei lá. Esse peão é alvo. Não se preocupa agora. Você tá levando mate aqui, cara. Se preocupa com aqui agora. Não o peão. O peão, dane-se. Dane-se o peão, né? Mas, enfim. A dama tá fungando aqui no pescoço do rei. E, enfim, o cara tá preocupado com o peão, né? Fazer o quê? E aí, cavalo D5, claro, né? Exclama pelo preto. E aí tem duas ameaças. Qual que é a ameaça aqui? Uma das ameaças, gente, é a mais simples. Eu até mencionei antes. Pausa aí e vê, ó. 1, 2, 3 e... Cavalo F6, G4, mate em H2. Isso aqui é o principal, né? Essa manobra de cavalo aqui, ó. Ixi. Vocês já ouviram falar que dama e cavalo é dupla assassina, né? O meu mestre fala isso. Porque dá mate. E dá mate mesmo, dá muito checkmate. Dama e cavalo. A galera chama de dupla assassina. Então essa é uma ameaça. A outra ameaça é o quê? Toma. F toma. Toma com cheque. E H1. Rei H3. Dama H3, cheque. Rei H1. Rei G1, desculpa. Bispo G5. Pronto. Tá ameaçando o quê? Mate em 1. Como é que você vai defender esse mate em 1 aqui, ó?
visto por E3 mate. Vai defender como isso aqui, gente? Né? Então, é complicado. Esse lance é muito forte, esse lance, tá? Aí você fala assim, ó. Se o cara jogasse... Se o cara jogasse esse aqui, por exemplo. Não foi o que foi jogado, tá? Não foi o que foi jogado. Aqui o cara tem um lance só que defende. Mas o cara jogou esse. Oh, desculpa. Tem um lance que foi que salva, que é o que foi jogado. Mas e se o cara jogasse esse aqui? Não foi o que foi jogado, mas e se? Né? Às vezes o cara pensa o seguinte. Joga esse. O que ele faz? Ele toma. A ideia dele, né? Toma. E fica benzaço, né? Ah, acabou o cavalo, não tem mate, vamos lá, né? E aí vai tomar uma peça. Tá feliz, tá otimista pra caramba, né? O branco, né? Vai tomar esse bispo aqui, né? De torre, talvez. E tá feliz. Então, talvez a ideia das brancas fosse essa. O cara ia jogar aqui e ia acontecer isso. Só que ele não entendeu. O cara poderia ter deixado passar o seguinte: você tomar aqui. Aí ele toma, o cavalo entra. E agora? Agora você não tem mais o cavalo ameaçando a qualidade. Você vai ter coragem de tomar aqui? Entregar a qualidade? Tá morto, velho. Tá morto. Agora você não tem coragem de tomar o cavalo com a torre. E tá vindo. Então vai ter que, sei lá, para não morrer, entregar a qualidade. E aí fica pior, né? Que esse rei pelado, enfim, sei lá. Mas vamos ver. Não foi o que foi jogado. O cara jogou esse. Porque se caso ele tome aquela coisa toda, aquela linha que eu vi, que a gente viu com esse, ó, dama por G3 cheque, não tem porque a dama está defendendo. Então é o lance que segura a rapadura aqui, né? É o lance que segura a rapadura. Dama é único. E aí F5. Primeiro, antes do cavalo aqui, F5. Porque lembra que se você jogar aqui, você fica na frente. Um dos planos de você ganhar não é empurrar o peão F? Então, empurra primeiro. Gente, quando você faz o roque e a torre cai na coluna F aqui, ó, esse avanço F5, F4 é muito forte. É um ataque muito forte. E aí, o cara foi. Bispo C5. Ele tá tentando, porque se o cara tomar aqui, ele toma. E se tomar aqui agora, ele, sei lá, toma aqui, torre toma. E vai tentar se segurar. Eu não entendi isso aqui também. Eu não entendi muito bem. Achei ruim esse lance aqui. Enfim. Só que o cara fez, jogou esse. F4, claro, né? Claro. Por quê? Passa a torre. Pimba, pimba, mate. Né? Então, não só ele está ameaçando tomar aqui e dar mate em H2, como passar a torre, né? E vamos lá. Se o branco aqui não foi o que ele jogou, tá? Mas e se o branco joga G4? O que você faz? O cara joga um G4 aqui para segurar a casa, né? Para a torre não vir. Você percebe que você tem várias maneiras de ganhar essa merda? Ó, F3 ganha. F3 ganha. E ele tem que tomar, ele não pode avançar, fazer outra coisa, porque o mate é aqui em G2 agora. Aí já fica uma bosta, né? Então ele vai tomar, o cavalo vai entrar. Não tem defesa, não tem defesa. Acabou, chega.
o mate em G2 é inevitável, acabou, né? Então, primeiro de tudo, se jogar G4, você joga esse, ganha. Outro lance que você pode jogar aqui. Rei H2. E aí você tem duas opções. Torre F5, H5 mate. Põe o fim na partida. Ou você pode jogar F3 e Torre G1. Dama H4 mate. Acabou, né? Se esse rei tivesse vindo para cá, você jogar esse, você podia dar mate. Aqui é mate também, né? Aqui não tem conversa. Então, isso é prova do quê? Isso é prova de que o G4 aqui. G4 não salva a partida. Perde mais rápido, né? Então o cara não jogou G4, ele jogou esse, tomou. Por quê? Porque ele falou assim, ó, bom, eu vou trocar peça. Porque agora eu tô ameaçando a torre. A torre do cara que tá ameaçando de infiltrar aqui me dá mate, né? E se esse cavalo tomar, porque eu tô atacando a torre, se o cavalo tomar, ele não tem mais o pulo para dar o mate. Aí ele tem que voltar, ó, 1, 2, 3, ou 1, tomar, entrar, 3. Então são 4 lances. Dá tempo do branco ir se soltando, né? Só que o que é mais importante aqui? O que é mais importante aqui? A torre ou o mate? O mate. Então o que o cara fez? Não defendeu a torre, tomou. É pro G3. Se a sua ameaça é maior, dane-se a torre. Dane-se, deixa eu tomar os dois cinzeiros, deixa o cara tomar, joga esse aqui, ó. Deixa ele escolher, entendeu? Deixa o cara tomar. F por G3 agora é obrigatório, tem que tomar, porque senão o mate é aqui, né? Tomou. E cavalo E3. E o branco abandona. Simples, aqui abandona. Porque não tem como defender o dama G2 checkmate, tá? Ah, Hugo, mas dá para espernear? Não, não dá. Não dá, porque se jogar o torre aqui para defender a casa, né? Você vai tomar aqui, né? E aí? Não tem o que você vai fazer mais. Não tem. Tá vindo. É inevitável. Aqui entrou tudo no milharal. Acabou. Vai jogar o que aqui? Você vai tomar, cara? Ou não? Sei lá. Vai tomar... Sei lá. Já jogou aqui. Vai fazer o quê? Sei lá, eu... Não sei o que acontece aqui. Se você jogar esse... Não sei. Essa dama tava onde? Ah, não. Mais fácil ainda. Olha eu, ó. Olha eu. Aqui é mais fácil ainda, ó. Se você jogar isso aqui, toma aqui primeiro. Tem que tomar aqui primeiro com cheque. Aí o rei vai pro canto, aí sim. Aí acabou. Aí realmente o mate aqui é inevitável. Não tem como. Não vai fazer isso aqui. Pelo amor de Deus, né? Entreguei. Enfim. Vou jogar esse. Jogar esse aqui. Sei lá, cara. E você vai jogar esse, né? Acabou. Acabou o jogo. Vou jogar aqui e mate, né? Acabou. Então, aqui você não defende. Vamos ver outras cocitas más aqui. Enfim.
Aqui, se o cara jogar... Depois o cavalo E3, se o cara jogar torre toma, torre toma, torre toma, torre toma, torre toma, troca as torres. Torre toma, dama F2, única defesa. Dama F2, torre toma, né? Acabou, é uma coisa. Aí ele toma aqui, você toma aqui, ele toma o cavalo, você toma a torre lá. Acabou. Aí acabou o jogo, né? Então, essa aqui foi uma miniatura, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês vejam que não é só abertura, decoreba. Você vê que o preto aqui não jogou nenhuma abertura conhecida. Ele foi jogando, usando os conceitos, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Um beijinho na sua alma e até a próxima, meus filhos.